empenhado na política. O senhor já começou naquela época, ou começou antes, ou começou depois dessa época aí dos anos 90? Como é que foi a sua inserção na política? Na realidade, eu sempre acompanhei meu pai e, claro, aprendi com ele valores e princípios e também a gostar da vida pública. Mas ele era totalmente contra eu entrar como candidato. Contra? Contra. Eu me formei em economia na Federal, fui trabalhar numa empresa de medicina no Rio de Janeiro, a AMIL. Fiz pós-graduação no Rio de Janeiro, fiz MBA na Federal do Rio de Janeiro, estudei na Alemanha, no Friedrich Naumann Stiftung, nos Estados Unidos, em Harvard. Certo. Tem outros pós-graduações e outros cursos feitos no exterior e no Brasil, mas acabei sendo convidado pelo Jaime Lerner para ser secretário de Estado da Administração e Previdência. Certo. Ali eu criei o SAS, eu criei a Paraná Previdência, cuidei de vários planos de carreira dos funcionários públicos e tantas outras fases que tinham na secretaria, e decidi optar pela vida pública. Fui vereador de Curitiba, fui deputado estadual e agora deputado federal nos últimos 3 anos e meio, onde eu relatei projetos importantes para o Brasil, como o COAF, muitas leis na área da agricultura e tantas outras coisas no Congresso, na CCJ, que eu fazia parte, que é a comissão mais importante, onde você tinha um embate com a esquerda muito forte. Eu diria que a visão que eu tive lá foi muito grande, e eu via que o assunto às vezes não era técnico, era pessoas lutando por quanto pior, melhor. Eu diria que eu apoiei o governo do presidente Bolsonaro pelas suas propostas e pelo seu caráter. E eu vi no Congresso um radicalismo muito grande contra o presidente. Eu acho que nenhum presidente pegou o que o Bolsonaro pegou. Ele pegou não só a pandemia e agora a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que prejudicou o mundo todo com os preços do petróleo, mas além da estiagem que houve no Brasil, a maior do século, mas esse ódio do bem que eles chamam, sim, é um absurdo, prejudicando, lutando contra as propostas para buscar o país. E o país, com toda a dificuldade que teve, hoje é o país no mundo que mais cresce. O PIB do Brasil vai crescer 2% esse ano, o mundo está entrando em recessão, nós estamos com milhões de carteiras assinadas positivamente no país, ou seja, o emprego está voltando. Agora, hoje começou a se pagar o novo Auxílio Brasil de R$600 para 20 milhões e 200 mil brasileiros. Isso dá famílias, né? Isso dá 57 milhões de pessoas. São 900 mil caminhoneiros que receberam R$1.000, os 2 meses, julho e agosto, pago agora também na conta deles, porque foram muito afetados com a questão do preço dos combustíveis. Os taxistas também são centenas de milhares. E durante a pandemia, que o pessoal da esquerda atacava o presidente, nós votamos no Congresso muita coisa para minimizar, porque eles queriam quanto pior, melhor, né? Então eles lutavam para fechar o comércio, a economia a gente vê depois. As pessoas perdiam o emprego, o empresário que não quebrava ficava endividado. Mesmo assim, com toda essa dificuldade, nós aprovamos a prorrogação de prazo de pagamento de impostos, diminuição de carga tributária, recursos para que os estados e municípios pagassem a folha de pagamento, porque com a pandemia e com aquele fecha o comércio, fecha tudo, não havia arrecadação para se pagar a folha. Os estados e municípios não pagariam a folha nem o custeio. Foi o governo federal que deu, no ano de 2021, 2020, o dinheiro para se pagar até a folha que os estados não tinham dinheiro para pagar. Não só, também o pessoal usa a palavra genocida. Esse pessoal da esquerda é muito, eu diria, a palavra mais correta é nojento. Eu diria que o presidente Bolsonaro não só fez o melhor para o país no mundo, percentualmente, vacinou 98% da população adulta. É o país que mais vacinou no mundo. Nós temos 230 milhões de habitantes. Não faltou dinheiro para se contratar médicos. Não faltou dinheiro para se comprar medicamentos. Não faltou dinheiro para se montar hospitais de campanha. E muita gente desses esquerdopatas roubou dinheiro na pandemia, desviou dinheiro da saúde. Não faltou dinheiro para comprar vacina. E chegou a centenas de milhões de vacina. E ele fez uma infraestrutura no país que realmente, a nível mundial, foi um exemplo. E eu diria que a sua equipe econômica também conseguiu garantir empregos.
A gente, claro, teve, como todos os países do mundo, teve uma queda no PIB, e logo em seguida recuperou-se. E hoje nós estamos melhor do que estávamos antes da pandemia. E nós aprovamos muitas leis no Congresso, muitas das quais eu participei como membro efetivo da reforma da Previdência na comissão, a reforma da administração, que ainda não foi o plenário, mas foi votado na comissão. Nós votamos a lei da cabotagem no Brasil, nós votamos o marco do saneamento no Brasil. Isso vai gerar bilhões de investimento no saneamento, porque o sul do país ainda há uma boa infraestrutura de saneamento. Mas no norte e nordeste tem lugares que tinha 0 ou 20%. E agora veio muito investimento nisso. E você investir em saneamento, investir em saúde. Nós votamos o novo marco ferroviário no Brasil. Só para você ter noção, nesses 3 anos e meio do governo Bolsonaro, 13 mil quilômetros de ferrovias foram instaladas no Brasil. Tem 165 bilhões de investimentos programados em 49 novas ferrovias no Brasil. Isso você pode olhar em qualquer coisa. Transposição do Rio São Francisco, uma obra que sempre teve problemas, que nunca acontecia, agora está pronta. E milhões de nordestinos estão tendo água em casa. Está acabando com aquela indústria dos carros-pipas no Nordeste. Ou seja, na área de infraestrutura o Brasil avançou muito. Portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, muitas leis estruturantes foram votadas no país. Muitas leis foram votadas para se combater a dificuldade que a pandemia gerou a nível mundial. Com a esquerda jogando contra, querendo pior quanto melhor para o país. Eles queriam pior mesmo para nós. Nós votamos muitas leis e muitas reformas que vão modificar o Brasil para o futuro. Por isso é que mesmo com essa dificuldade a nível mundial, há uma previsão de que a Europa entre em recessão, que os Estados Unidos entrem em recessão, o Brasil continua crescendo. Porque a gente fez essas leis estruturantes, das quais eu tenho orgulho de dizer que eu fui relator de algumas, que na parte técnica debati esses assuntos e fiz emendas em várias delas. E também, eu diria que os ministros que o Bolsonaro teve a escolha, sim, tanto do Paulo Guedes na economia, o Tarcísio, que eu espero seja governador de São Paulo, porque é um grande homem público, fez na infraestrutura, o Rogério Marinho, no desenvolvimento regional, a própria ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, e agora o Marcos Monte. Todos os ministros eram capazes e fizeram um grande trabalho no país. Então, eu vejo o país hoje crescendo e desenvolvendo contra toda essa situação mundial e contra essa briga interna, onde você não tem mais um jornalismo da grande mídia sério. Eles perderam a credibilidade. Eles fazem hoje campanha para o Lula.